De volta com Folha no Ar, 8 horas e 24 minutos. Muito bom dia para você que nos acompanha, para você que acompanha também pelo streaming aqui no Face, muito bom dia. Sempre muito oportuno aí as suas participações. E voltamos com você, Arnaldo Neto. Hoje estamos recebendo o vereador Fábio Ribeiro, que é um dos candidatos aí à presidência da casa, onde já abordamos esse assunto aqui. Arnaldo. Opa, vou trazer aqui a pergunta então do grupo. Vou pedir a você, Nogueira, se tiver alguma pergunta do Facebook para trazer, que meu celular resolveu atualizar aqui durante o programa, sorte que ele travou a tela de atualização na pergunta do Arnaldo Garcia. Ele coloca aqui: vereador, é fato que há uma conversa interna no PSD, no sentido do senhor assumir uma secretaria, no que seria contrário, preferindo uma união em torno da presidência da Câmara? Não. Foi boa pergunta, Arnaldo Garcia, agradeço. O que acontece é o seguinte: a gente tem uma conversa no PSD, né, da gente estar um vereador, não é o Fábio Ribeiro, um vereador eleito, de assumir uma secretaria, né, e a gente tem conversado isso com o prefeito, não é um fato ainda. Deixa o prefeito conduzir, a gente tem que dar liberdade ao prefeito para compor, né, a sua equipe, né? Mas o vereador Fábio Ribeiro, ele vai ficar na Câmara independente do resultado, né? Hoje eu sou candidato a presidente da Câmara, mesmo, né, caso os meus pares assim não entendam, mas eu também quero dizer a vocês que eu estou construindo um consenso, né? A gente está construindo um consenso para que a gente chegue no dia 1º já não tem unanimidade, mas ter a maioria, né, já efetuada, já ter a maioria. Mas caso isso não se chegue a esse consenso, eu permanecerei na Câmara, serei vereador, né, exercerei o meu mandato durante 4 anos para honrar a cada voto que recebi, 2.537 votos, não é? Isso já é um acordo lá com o nosso prefeito Vladimir Garotinho, e ele entende, né, que realmente, aí sim, né, por causa da minha experiência, eu serei muito importante para o governo na Câmara. Você chegou a ser cotado como possível candidato a prefeito do grupo, né? E isso mudou porque existia sim a preferência pelo Vladimir, isso não era escondido de ninguém, mas haveria uma possibilidade de consenso. Qual seria essa possibilidade de consenso que estava em discussão, e o que mudou, o que fez o jogo virar e o Vladimir ser o candidato do PSD? Ali foi a questão de você trazer o dinheiro novo, né? Porque vocês atribuem o dinheiro novo a Roberto Henrique, mas na verdade, bem antes do Roberto Henrique, a gente já vinha pensando, né, dessa possibilidade. E Campos, naquele momento, tinha 4 deputados estaduais e 1 deputado federal. Então, a possibilidade ali era de ter um consenso, né, numa candidatura única, né? E por que o Fábio Ribeiro? Porque o Vladimir vinha liderando as pesquisas. Então, a gente via nessa construção, já naquela época, né, dessa unidade, né, por Campos. Né, respeitadas as suas individualidades, ali eram 4, né, deputados estaduais, né, relembrar que os saudosos, né, Gilviana e João Peixoto, o Bruno Dauari e o Rodrigo Barcelar, e mais o deputado federal Vladimir Garotinho. Então, não conseguimos construir, né, essa unidade, mas eu quero dizer aqui que até mesmo o meu candidato era Vladimir, né? Eu surgi como nome realmente de ser um nome de consenso, né? Sempre um nome de consenso. E realmente a gente entendia, né, que é a mesma coisa que a gente está falando aqui hoje, da necessidade de ter um equilíbrio fiscal, né, de realmente aquilo que o Cláudio Nogueira falou, a cortar a carne do servidor. Não, o servidor não aguenta mais, Cláudio Nogueira, cortar a carne dele. A gente, quando fala cortar a carne agora, é diminuir a máquina, no sentido de reduzir o número de DAS, de cargos comissionados, né, de diminuir o número de locais, de espaços públicos, porque você reduzindo o número de próprios que você utiliza, você está reduzindo, né, o seu custo. Então, quer dizer,
é otimizar, né, oferecer melhores serviços para a população, mas com custo muito menor. Então é isso que nós estamos planejando, né? É isso que nós estamos, quando eu falo nós, pode até insistir, por quê? Porque a gente tem uma certa experiência, nós fizemos isso em 2015. Em 2015, relembrar aqui que nós tivemos uma queda brutal do valor do barril de petróleo, né? Foi de $115 para $23, e a gente conseguiu reduzir e passamos, né, nesse momento. Lógico que ali teve uma antecipação de royalties, né, que acho que não é mais isso que a gente está planejando, a gente não tem mais esse espaço de antecipar algum tipo de empréstimo, né, que seja feito, mas agora a gente tem que reduzir o custo da máquina, e reduzir o custo da máquina sem prejudicar o servidor e também sem onerar o contribuinte, não é? Você tem que trazer mais receitas, né? Mas você trabalhando. Por exemplo, hoje, né, isso aqui é um dado, não tem, por exemplo, a gestão da arrecadação do TBI. Hoje, eu estava conversando com corretores amigos, né, a guia de TBI demora mais do que 2 semanas para passar uma guia que tinha que ser de um dia para o outro, né, de ser no mesmo dia. E isso é falta de arrecadação, deixa de arrecadar. Então, são medidas administrativas de gestão que realmente para melhorar a arrecadação sem prejudicar o contribuinte, sem onerar o contribuinte, né? Ampliar mais a base de contribuinte, né? Que a gente sabe disso, e a gente tem essa compreensão, entendeu? Então, é por aí. Fábio, servidor de carreira do município aqui, advogado, já foi secretário aqui no governo Sérgio Mendes, foi secretário no governo Carla Machado. O Zé Renato, ele traz aqui uma pergunta nessa questão da crise financeira. Todo mundo sabe, né, que o município atravessa uma crise financeira colossal. O que o senhor pensa da proposta do pregão eletrônico para implantação plena, tanto para o judiciário como para o executivo, levando em consideração uma economia de 30% aos cofres públicos? Eu acho que ele falou judiciário, mas... Judiciário, ele queria falar legislativo. Eu também ia corrigir isso aqui. Eu também acho. Eu acho, doutor Zé Renato, foi até secretário do Sérgio Mendes, né? Zé Renato Duarte. Isso. Um abraço para você, bom dia. Eu concordo com a implantação do pregão eletrônico, mas a gente tem que fazer algum tipo de proteção ao comércio local, né? Porque eu acho que a gente não tem como excluir o nosso comércio. E quando o pregão é implantado, né, você vem as empresas, os concorrentes são de todo o país. Então tem que ter essa preocupação tão somente. Mas eu acho que na Câmara vai ser mais fácil da gente plantar esse pregão. Eu acho que você está correto. É uma economia. E são medidas assim que tem que ser tomadas. Você fazer economia do menor preço realmente. Não é? Mas, nesse caso aí, eu só ficaria preocupado com a questão do comércio local, de dar a mesma competitividade ao comércio local. Porque a gente sabe hoje, por exemplo, né, que existe empresas especializadas em pregão, coisa que não existe em Campos. Então, a gente teria que tá conversando só esse cuidado com o nosso comerciante, com o nosso empresário. Tem a questão da carga tributária também, né, Fábio? É meio que desleal, né? Uma empresa que tem sede em outro estado, com a carga tributária menor, concorrer com uma empresa do estado do Rio de Janeiro, que a carga tributária é absurdamente mais alta, né? Isso. Então a gente tem que tudo levar em conta. Então a gente tem que sentar, não é, com os técnicos para a gente avaliar da forma de que a gente vai fazer, mas que realmente gera essa economia, né? O pregão eletrônico a gente vai ter que vamos criar, nós somos criativos e sempre respeitando a legalidade. Agora, a gente colocou aqui, que está colocando aqui a questão econômica, você já passou aí pela queda do preço do barril de petróleo. Hoje dá para governar Campos pensando em um futuro melhor na área de royalties? Você que passou como secretário, como você falou, por um momento de queda bruta de arrecadação nessa fonte, né? Mas foram 3 empréstimos, o que deu e muito para segurar as contas até o fim da gestão, e agora fica meio difícil até pegar outro empréstimo. Qual é a sua opinião em relação à gestão pública
com os recursos que ainda virão dos royalties, dá para se agarrar somente nele? Não dá. Aquilo que eu falei, hoje nós não temos, a gente tem que viver a realidade. Hoje nós não temos uma receita de royalties mais. Então nós temos aí uma projeção, até mesmo nos painéis, né, feito pela Folha, né, no ar, né, foram 11 painéis, né, chegaram a uma projeção de receita de 1,5 milhão. Então nós temos que trabalhar com esse 1,5 milhão. E é aquilo que eu estou falando com vocês. Hein? 1 bilhão e meio. 1,5 bilhão, desculpa. 1,5 bilhão. A gente tem que trazer a despesa, porque quando a gente fala equilíbrio orçamentário, o que é isso? A despesa tem que ser igual à receita. A gente tem que ter esse equilíbrio orçamentário nas contas públicas. Então a gente tem que reduzir a nossa máquina. Não é? E aí você fala, Fábio, mas como que reduz uma folha de 1 bilhão, tem uma folha de 1,1 bilhão? A gente tem que trabalhar essa folha. Eu como secretário de administração, a gente sabe que sem prejuízo do servidor, dá para reduzir, entendeu? A gente tem que trabalhar rubrica por rubrica, não é? Nós temos na folha de pagamento, é uma questão técnica, né? Aqui um pouquinho, nós temos aquilo que são verbas fixas, que são os vencimentos, e tem aquela que são verbas variáveis. E, por exemplo, eu estava conversando isso com o Cláudio Nogueira deu outro exemplo aqui, eu estava falando isso com ele, a hora extra, né, a gratificação, o carro comissionado, são verbas variáveis, que a gente pode variar, então a gente tem que trabalhar isso, para reduzir essa folha, sim, essa folha tem que ser reduzida, sem prejuízo para o servidor público municipal de carreira que não aguenta mais. Entendeu? Então é isso. E o que a gente tem que buscar, e aí o objetivo do Vladimir, é a regularidade do pagamento. E quando você chega na regularidade do pagamento, né, vamos pagar todo dia tal, com o cronograma, né? Na nossa época era os 3 últimos dias úteis, não é isso? A gente fez os 3 dias úteis, os últimos dias úteis. Se a gente dá essa seguridade, essa segurança para o servidor, a gente também está beneficiando o comércio, né? A indústria. Então, é isso que a gente tem que buscar. Um equilíbrio orçamentário. É difícil? Mas com experiência, com transparência, né? Porque o Cláudio Nogueira citou aqui o nosso saudoso deputado João Peixoto, quando falou que tem que fazer política. E fazer política é você ser transparente. Você tem que trazer o cidadão e mostrar suas contas. Olha, a arrecadação é essa, a despesa é essa. E eu acho que isso aí tem que ter esse diálogo, eu tenho certeza. Por isso que é possível hoje governar Campos? Sim. Não é? Mas a gente precisa, aí vem aqui mais um apelo ao Rafael Diniz. Nós precisamos de informações, porque senão o início do governo vai ser bastante tumultuado. O vereador, já configurando o quadro efetivo aí da sua eleição à Câmara, essa coisa toda passada, em janeiro, vamos nos colocar aqui, nos projetar para janeiro, de que forma a Câmara pode ajudar efetivamente nessa, não só com projetos, com leis, com a aprovação dos decretos, né, dos decretos não, dos pedidos do prefeito, mas também de forma efetiva, economizando para o município? A Câmara, ela também tem que entrar na questão do equilíbrio fiscal, não é? A Câmara também, apesar da gente está construindo um projeto muito interessante, por exemplo, da Câmara assumir as praças, a gente assumir a manutenção das praças municipais, que em pandemia realmente a gente, né, ficaram largadas, né? Mas é importante hoje a gente levar lazer, esporte para o nosso cidadão. Então, é uma ideia que a gente tem conversado com os vereadores eleitos, não é? Da gente estar assumindo, né, esse tipo de serviço, de estar realmente contribuindo efetivamente, não é, na manutenção dos serviços municipais. Então, essa é uma ideia que a gente, chegando lá também, eu tenho, né, que está conversando com o atual presidente, eu quero mandar um abraço aí para o Fred Machado,
né, meu colega, que vai ser colega também na legislatura, né, que vai vir aí, né, a partir de 1º de janeiro, e eu vou estar conversando com ele, vou até procurar essa semana, né, para a gente ver realmente a questão orçamentária, ver quais são as despesas da Câmara, para a gente fazer, né, o nosso planejamento também. Já que a gente tem essa pretensão de ser presidente, a gente tem que assumir dia 1º de forma bastante preparado, né, de forma consciente e não uma aventura. Mas, Fábio, quanto à legalidade disso? Só para esclarecer, a Câmara contrataria uma empresa? Como que funciona isso do ponto de vista legal, até mesmo para não ter implicação nenhuma no Tribunal de Contas? É por isso que a gente tem que estudar. É uma ideia, né? É uma ideia que a gente tem que estudar da possibilidade, não é? Porque a Câmara tem as suas funções, né, básicas, não é isso? E aí, será que estaria fugindo de suas funções? Eu entendo que não, porque nós temos a função de legislar, fiscalizar o executivo e de representar a comunidade. Nessa representação de comunidade, né, você estaria aí ampliando o leque, né? Mas a gente tem que dar um passo, né? Primeiro, eu sou muito cauteloso e sigo muito a Bíblia nesse sentido. É um dia por vez, né? Um passo por vez, um dia após o outro. Primeiro, vamos conversar com nossos colegas para que a gente possa estar construindo um consenso para a presidência. Assumindo a presidência, aí nós vamos estar realmente junto com o jurídico, vendo a possibilidade, vendo a questão financeira também, orçamentária, porque o principal objetivo da presidência é dar condições ao vereador para desenvolver a sua função. E isso é o nosso compromisso. Então, depois a gente vê essa possibilidade. Mas já que o Cláudio perguntou, eu só antecipei uma ideia, que a gente está construindo junto, né, nesse consenso, nessas conversas que nós estamos tendo. Fábio, a gente está passando por um momento ainda de pandemia, com uma crescente no número de casos de Covid, né, isso no país inteiro. Dr. Geraldo Venâncio e Dr. Paulo Irano estiveram aqui na segunda-feira passada e colocaram, na terça-feira passada, e colocaram, inclusive na conta da própria campanha, esse momento campanha eleitoral, que isso pode ser reflexo, inclusive, da campanha eleitoral, mas o fato é que está crescendo. Se você passar no CCC, você vê um número maior de pessoas procurando. Eu moro aqui do lado do Beda, se a gente passa em frente do Beda, a mesma coisa, um número muito maior de pessoas procurando. Enfim, há um momento de pandemia, não sei se seria uma segunda onda, aí o pessoal entrevistou o Nélio Artiles, não sei se ele classificou como segunda onda, ou ainda um rescaldo da primeira, né? Mas enfim, passamos por um momento difícil dentro dessa pandemia. O Vladimir teve uma conversa com o Ciprozep recente e falou da dificuldade de pagamento da folha de janeiro, devido a essa questão da transição estar emperrada, aguardando, Rafael, aí essa decisão do TSE. Então, acho que um grande desafio do início do mês de janeiro fica, certamente, a folha de pagamento de dezembro, que não se sabe ainda quando vai pagar, ao menos por enquanto, como o próprio Vladimir colocou para o Ciprozep. Mas o grande desafio do início do governo parece ser a pandemia. Qual a sua análise do atual cenário? O que você acha que tem que ser feito para tentar amenizar aí os impactos dessa pandemia aqui em Campos? Olha, Arnaldo, Cláudio, meu pensamento é o mesmo de Vladimir nesse sentido. A gente tem que realmente ouvir a parte técnica, né? Os médicos, os enfermeiros, quem realmente trabalham, né? E a gente tem que ser bastante duro nesse sentido, certo? Que trabalhar sim com a questão da taxa de ocupação dos hospitais, né? Mas ouvir muitos técnicos nesse sentido, que eu acho que eu sou um cara, eu creio muito em Deus. Eu acho que a esperança, né, você mesmo aqui, foi dito hoje aqui, a Rússia já começou a vacinação, hoje começa a Grã-Bretanha. Então, eu acredito muito que o governo federal vai ter bom senso também e logo, logo nós vamos ter aí uma vacinação aqui no nosso país, entendeu? Essa coisa está afindando, eu creio muito nisso, mas a gente tem que ter realmente cuidado, não é? Eu realmente já tive a Covid, mas eu tenho o maior cuidado, tenho um zelo, eu tenho respeitado muito, tenho saído pouco, não é? Tenho ido ao supermercado, tenho ido a minha lagoa de cima, que eu não posso deixar de ir, não é? Tenho conversado com meus colegas, mas de forma bastante assim,
seguindo as normas de isolamento, distanciamento, né, usando a máscara. Então, eu acho que a gente tem que conscientizar as pessoas, né, que o problema existe, está aí, certo? E a gente tem que olhar para a economia, sim, mas com bastante cuidado. É o que eu olho, é o que eu digo a respeito. Já que você está falando aí, né, você não disse, mas deixou entender que, por exemplo, como é que você vai pagar uma folha se tiver com a economia fechada? Não é isso, por exemplo? Caiu aí? Não fiz esse paralelo não, mas pode ser uma leitura. Né? Então, quer dizer, então a gente tem que, primeiro a saúde, primeiro a vida em primeiro lugar. A gente tem, né, nós que somos homens públicos, nós temos que defender a vida, né, todo risco. E ter bastante bom senso para que realmente as coisas não piorem. Né? Aí vem a questão também de conscientização de cada um, né, de cada pai de família, de não deixar o seu filho nas baladas, porque isso não está mais, não está agora. A gente não tem mais esse espaço de ter balada. Então, realmente, essa questão aí, né, do até 23 horas, o consumo de bebida alcoólica, essas coisas todas, realmente foi uma medida acertada, porque tem que dar uma segurada, e nós precisamos disso, mas também temos que estar de olho, né, na questão da empregabilidade, na questão do sustento da vida das pessoas. Para a gente encerrar, já são 8h45, se a eleição fosse hoje, Fábio Ribeiro tem quantos votos? Rapaz, dá para deixar isso no mistério? Vamos crescer. Mas hoje a conversa está boa. Eu vou falar que a conversa está boa, a gente está com bastante esperança, que os nossos colegas estão entendendo a nossa proposta, né? A proposta do diálogo, da transparência, o diálogo de questões republicanas, de dar realmente à Câmara aquilo que realmente a gente tem o feedback da população, está sempre escutando a população, para que realmente a gente chegue, né, no final da legislatura com o dever cumprido. E você sabe, né, político que é político, ele já assume o mandato pensando na reeleição. E melhor do que o seu desempenho, né, para garantir essa reeleição. Não é isso? Bom, e daqui um ano, acho que menos de 2 anos, né, Arnaldo? Já tem eleição de novo para deputado. A deputado. E nós precisamos aumentar nossa representatividade. Né? Pensando até mesmo na questão do recurso novo. Né? Campos hoje, nós perdemos 2 deputados. Né? Tem um deputado nosso que, né, tomou posse como secretário estadual. Então, nós temos que pensar lá na frente, né, realmente, nessa questão de Campos. Vamos pensar Campos. Daqui para frente é esse o chamamento do Fábio Ribeiro. Vamos sempre pensar Campos. Campos em primeiro lugar. É sua campanha de deputado já? Não. Ah, bom. Pelo contrário. Um dia após o outro, meu amigo Cláudio Nogueira. Aqui, você lembra a primeira entrevista que eu fiz como secretário lá na Rádio Continental? Lembro. O que eu falei? Você falou que eu seria vereador. Eu falei, rapaz, esse garoto, não sei o quê. Você lembra, né? Você lembra? E depois virou vereador. Vai que você vira deputado agora. Eu vou virar mãe de Ná, então. Mas na verdade não é uma previsão, como diz a Luísa, é uma projeção. E o cenário pode, né, depende do momento. Ô Fábio, te agradecer muito aí pela sua participação, desejar boa sorte lá no seu mandato, independente de qualquer situação. Espero que você tenha um bom desempenho para o bem do nosso município, e como você disse bem, agregar, unir, juntar. Também tem um outro discurso que eu vou repetir aqui do Aloísio, e que consenso, né? Se com união tá difícil de acertar a situação de Campos, desunidos nós com certeza não chegaremos a lugar nenhum. Então espero que você tenha essa habilidade aí para conseguir fazer essa união, essa
essa força unida de todos no sentido de colocar Campos sempre no lugar certo. Ô Cláudio, eu acho o seguinte, a gente tem que aprender com o passado, dos nossos erros e também os nossos acertos, mas nós temos que pensar para frente, não é? O gestor, né, seja o vereador, o secretário, o prefeito, né, o governador, ele tem que pensar para frente. E Campos tem grandes desafios hoje, não é? Nós já elencamos aqui a questão do servidor, a questão da saúde, que a gente não falou, mas poderia ter falado, que é realmente precária. Eu queria até, aproveitando o momento, dar um abraço ao vereador Cabo Alonso Mar, que conseguiu mobilizar os vereadores. Eles fizeram uma emenda, não é? A emenda impositiva, e cada um cedeu, de quase 6 milhões para a reforma do HGG. Isso é uma atitude que realmente a gente tem, elogiável, que a gente tem que realmente, né, que está exaltando, porque realmente para o bem. E todos os vereadores concederam, cada um, né, o valor que acharam necessário, e realmente conseguiu quase 6 milhões para a reforma do HGG, que hoje, né, é uma unidade que está realmente caindo e que precisa de socorro. Parabéns aí ao Cabo Alonso Maia, aos vereadores que tiveram essa ação, essa atitude. Então a gente precisa disso, a gente precisa do consenso, de construção, não é? Construir. O Aloysio fala em consenso, é construir um novo. E eu desde já me coloco à disposição dos meus colegas, né, para essa construção desse novo, e coloco também à disposição da população de Campos, né, do cidadão de Campos. A gente vai ter uma abertura respeitada da questão da pandemia, mas através, né, das nossas redes sociais, para uma participação bastante incisiva, bastante constante do cidadão na Câmara Municipal, se Deus quiser. Grande abraço. Arnaldo, muito obrigado também, bom dia e até amanhã às 7 da manhã. Bom dia, Nogueira. Fábio, obrigado pela disponibilidade. Estaremos conversando em breve, certamente, devido ao resultado da eleição da Câmara. Acho que no próximo mês a gente deve voltar a conversar aqui. Mas ao decorrer do dia a gente anuncia aí o entrevistado de amanhã no folha1.com.br. Tá certo, Arnaldo. Um grande abraço aí, boa semana a todos. Abraço, Excelência. Obrigado aí. Amém. O senhor também. Obrigado. 8h51, fechamos o Folha no Ar, primeira edição, que volta amanhã às 7 no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Você segue aqui na Folha FM.